Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Este é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, o JOFC São Paulo do Brasil. E se você não conhece o Finestra, se você não conhece esse canal, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala muito da Juventus e muito da Juventus. E também da velha senhora. Já deu para perceber que a imparcialidade aqui é total. Então, se você gosta, simpatiza, torce de fato para a Juventus, está no lugar certo. E eu peço a vocês que espalhem para os seus coleguinhas que existe aí no Brasil um canal que fala da Juventus de Turim, diferentemente dos outros canais, dos outros clubes de futebol, porque eu não pretendo ser jornalista, mas sim fazer aqui um espaço aberto a todos os bianconeri, a todos os torcedores da Juventus, para que a gente possa ficar juntos, cada vez mais próximos e conversar sobre essa nossa grande paixão futebolística, a Juventus de Turim. Muito bem, né? Hoje é dia 2 de julho, e ontem a gente acabou sendo eliminado pelo Real Madrid. Tá aí o vídeo precedente, para quem ainda não viu, agradecendo demais a todos aqueles que participam, que conversam, que debatem, que expõem suas opiniões, né, que muitas vezes são diferentes, e lembrando que podem e devem discordar do Mário sempre, tá? Eu não fico bravo com quem discorda, e muito também não é que ninguém é melhor do que ninguém, não é porque alguém vai concordar com o que eu falo que eu vou ter um carinho especial ou a mais daquele que não concorda, tá bom? Então agradeço muito o espaço que vocês escrevem, porque o Finestra é um canal diferente, né? Não é o meu trabalho, né? Eu aceito os elogios quando dizem que é um bom trabalho, mas é um canal, é um espaço para vocês desabafarem, tá? Em todos os sentidos, evidentemente, quando o assunto é a Juventus de Turim. E no vídeo de hoje eu coloquei aí na capa o Jonathan David, né? Jonathan David hoje explodiu em várias mídias, né? Inclusive Fabrício Romano, que é um grande jornalista, existem exceções, tá? Tem jornalista bom, o Fabrício é um deles, e a gente vinha dizendo já há algum tempo, vocês também já vinham acompanhando, mas eu comentei, acho que foi no domingo, né, que havia um encontro do Comoli com o agente do Jonathan David, ali nos Estados Unidos, e a situação de momento é que chegaram no acordo. Eu ia esperar para fazer esse vídeo, eu ia fazer esse vídeo amanhã, mas para vocês não acharem que eu estou aqui só curtindo a Itália, e não é bem assim, também eu estou aqui resolvendo uns negócios, e achar que eu ia esquecer vocês. Não, para dar uma satisfação mesmo. A situação é que chegaram a um acordo, mas evidentemente ainda não assinou, e evidentemente falta o famoso ou os famosos exames médicos, que serão feitos amanhã no J-Medical. Então, os exames médicos estão previstos para amanhã. Sobre o Jonathan David, né? É um jogador bom, é um jogador promissor, outros clubes estavam interessados nele, os números deles são bons, né? E eu sei que tem gente que ia preferir A, B ou C, vai dar preferência de cada um, mas a Juventus também precisa ver o que dá liga na negociação. Às vezes a gente quer, quando eu falo a gente, né? Às vezes a Juventus mira uma contratação, não consegue, e ela precisa então ter um plano B. Então, o Jonathan David, que na verdade não é um plano B, é já um sonho antigo da Juventus, o Jonathan David. E não vai parar por aí. O Osimhen continua sendo o principal nome do ataque. Repito e repito e repito. Não existe essa expressão, agora vai existir. Eu repito o que eu falei ontem. O Osimhen é uma novela que vai se estender durante todo o mês de agosto. Lembrando que na segunda semana de agosto, /3, a Juventus deve apresentar o novo diretor esportivo, mas ela não precisa desse diretor esportivo para começar a antecipar uma negociação de mercado que já está sendo feita
ou melhor, feitas, porque haverão outras negociações, algumas já estão acontecendo, a gente já vai falar disso, pelo Comolli. Então, o Jonathan Davi passa a ser o primeiro grande reforço. Entre aspas, o primeiro reforço a gente já tem, que é o Bremer, né? Porque o Bremer, convenhamos, é um reforço à volta dele. Mas reforço que eu digo, contratação, o Jonathan Davi acaba sendo, claro, a Juventus contratou em definitivo o Kalulu, está aí negociando com o Lumani e o Conceição, mas o Jonathan Davi deve ser o primeiro grande reforço da Juventus, porque após as visitas médicas vai ser feito o anúncio e tudo fica oficializado. Por isso que eu queria esperar um pouco para fazer o vídeo, eu sempre espero a oficialização, mas acho que se der alguma coisa errada, tomara que não, a culpa não é do Finestra, aí eu não estou dando nenhuma informação mentirosa. Estou apenas confirmando aquilo que tudo que saiu hoje na mídia. Jonathan Davi deve ser o primeiro reforço. Repito, o acordo foi alcançado. E aqui acabou a luz. Espera aí que eu vou acender a luz. É o seguinte, meus amigos, o importante é que vocês me ouvem, né? Não é culpa minha, eles estão fazendo uma obra aqui perto e durante o dia, várias vezes, a força acaba, a força, né? E aí tem essa pequena luzinha que é uma espécie de gerador, tá? O importante é que vocês estão me ouvindo. Eu ia fazer esse vídeo lá fora, mas eu achei legal fazer aqui dentro, dando continuidade no vídeo. A luz de velas, olha que romântico, embora não tenha velas. Então vamos esperar aí a confirmação do Jonathan Davi, mas o acordo foi alcançado entre todas as partes envolvidas e o jogador me parece estar entusiasmado em vestir as nossas cores. E eu gosto quando o jogador tem essa vontade, esse desejo de vestir as nossas cores. Dito isso, temos aí a situação envolvendo o Sancho, que é uma notícia que também está pipocando por aí, e eu vou atualizar para vocês dizendo o seguinte, vocês já devem ter visto, sim, é verdade, a Juventus tem um interesse no Sancho e atenção, houve um contato, houve uma primeira conversa entre as duas partes, entre o agente do jogador e a diretoria da Juventus, e essa primeira conversa foi extremamente positiva. Em que sentido? A Juventus faz uma oferta e o Manchester parece que de bate-pronto aceita. Ou seja, é um passo avante para esse negócio se concluir, ser feito, e poderemos ter então a chegada do Sancho. E aí alguém pode dizer assim, pô, mas o Sancho é um jogador secundário, né? Não é tudo isso. Concordo, né? Mas primeiro a Juventus precisa se resguardar porque ela está tentando a contratação em definitivo do Conceição, né? E ainda não conseguiu garantir o Conceição. Vamos imaginar hipoteticamente que o Porto dificulte essa negociação. Então a Juventus não pode ficar sem ter um plano B. Vou além disso. Estava conversando com um amigo meu essa semana passada, depois da derrota vexatória para o City, e eu falei para ele assim, olha, a gente tem que levar em consideração que a Juventus entrou com vários reservas. E aí, quando foi colocar os titulares, a vaca já tinha ido para o Brejo, já tinha aberto 3 gols de diferença, e foi aquela goleada. E eu falei para ele assim, olha, a gente não está nesse nível para se dar ao luxo de colocar time em reserva contra o City, nem contra ninguém. A gente tem que colocar força máxima nesses torneios. Força máxima que eu digo é o Thuram, o Yildiz, o Conceição, o Columani, enfim. Se o Bremer tivesse pronto, o Bremer, o Di Gregório, isso é força máxima. A gente não pode se dar o luxo do Real Madrid, que ontem começou com o Mbappé no banco, por exemplo. Né? E eu sempre falo, para você disputar Champions, você precisa de banco de reservas. Então, se o Sancho chegar para ser banco, mas é muito caro para ficar no banco, isso é uma outra história. Você precisa de elenco. E a gente não tem elenco e ficou provado ontem que não tem elenco. Então eu acho que esse tipo de contratação, não necessariamente o Sancho, mas jogadores caros, bons ou caros, você precisa ter no elenco, tá bom?
Então, essa é uma das informações, que houve já um primeiro contato entre o agente do Sancho e a diretoria da Juventus, e o contato foi extremamente positivo. Não vai parar por aí. Juventus procura um lateral direito, um jogador de meio campo não está descartado. Atenção, porque o Douglas Luiz está fora dos planos do Tudor. Graças a Deus, graças a Deus. Douglas Luiz está fora da relação, assim como uma vez o Chiesa esteve fora dos planos do Thiago Motta, tá bom? E, repito, o Milik deve ser negociado. Ah, mas o Milik renovou para colocar no mercado. Então, o Milik, o Vlahovic e o Nico Gonzalez vão sair. Então precisa chegar o Sancho, precisa chegar o Jonathan, que está chegando, e precisa chegar o Osimhen. Sai e chega. É assim que funciona o mercado. Primeiro as saídas. E eu vou terminar o vídeo dizendo o seguinte. O senhor Vlahovic é um tremendo de um FDP. No último domingo eu fiz um vídeo dizendo que o Vlahovic era infantil. Tá. A questão dele ter dado um like aí numa postagem do Bellingham, do Real Madrid, não é o fato dele dar o like por dar o like, né? Mas o porquê fazer isso? O porquê querer confrontar a torcida ou o clube num momento desse? O porquê querer causar uma polêmica num momento desse, onde ele precisa resolver a situação dele com o clube? Que ele está no mercado, que ele vai ser colocado no mercado. Por que esse tipo? Tem uma estação de trem aqui perto, não se tiver ruídos. Por que esse tipo de atitude do Sr. Vlahovic, além de uma infantilidade? O tempo vai mostrando que aquelas informações que eu trazia lá atrás, ainda na época do Thiago Motta, eram verdade, né? Que o Vlahovic causava certos problemas, né? E continua causando. A solução deve ser resolvida em agosto. Não é interessante para ninguém, nem mesmo para ele, ficar no clube, mesmo que saia de graça, porque ele vai se desvalorizar e ninguém vai querer comprar ele. Ele está fazendo isso por apurrinhação. Lembram dessa expressão? Pois é, por birra, por infantilidade. Eu queria falar outras coisas, mas eu não vou falar. Primeiro porque hoje o YouTube está cheio de regras e tem coisas que você não pode falar. E também porque tem pessoas que estão dormindo aqui próximo e se eu for levantar a voz, não vai prestar. Então, o Vlahovic é um tremendo de um cretino, um jogador que custa caro, que pretendia salários altos, tá? E não trouxe nenhum retorno para a Juventus. Ah, ele fez o gol do título da Copa Itália. A gente não sabe se tivesse um outro camisa 9 naquele momento, um Columani, se tivesse o Conceição jogando de 9, se tivesse aquele que foi para a Fiorentina lá, o Moise Kean, se tivesse o Nico Gonzalez, se tivesse qualquer outro camisa 9 ou que jogasse improvisado de 9 no ataque, poderia também fazer o gol. É a obrigação dele, ele ganha e ganha muito bem para isso. E a Juventus é muito maior que um gol de título de Copa Itália. O Juventus é um estado de espírito, é uma história linda no futebol italiano e futebol mundial. Então a gente não pode ter esse pensamento pequeno de achar que o Vlahovic deu um título. Ou a luz voltou. Foi só fazer o Vlahovic, a luz voltou. É isso. Então eu peço a vocês, like no Finestra Bianconera. Como eu falei, se tiver alguma informação a gente volta a qualquer momento do dia. Aqui são exatamente 11 horas da noite. Desculpa. Então comentem aí o que vocês acham desse desgraçado do Vlahovic e quais são as suas expectativas para o futuro ataque da Juventus com o Jonathan David. Lembrando e reconfirmando, o Osimhen é o plano 1. E atenção, antes que alguém me pergunte, né, sobre... já vou responder, teve um rapaz que falou esses dias aí sobre o Gyökeres. O Sporting meio que deu uma barrada, blindou o jogador para qualquer clube.
Teve uma treta lá entre eles e o Sporting não gostou. E sobre o Retegui, a Juventus continua trabalhando na possibilidade do Retegui. Porque se um desses nomes que eu citei não vir, seja Osimhen, seja o Conceição não ficar, por exemplo, o Retegui é uma carta na manga do Comolli. Não cortaram a negociação com o Retegui. Pelo contrário, as conversas continuam, tá bom? É isso, nos vemos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine e Vlahovic, va fare in? É isso.